quanto Ele nos avisou a respeito disso. E eu quero, sem mais delongas, pedir que vocês abram a palavra do Senhor em 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, lá para o finalzinho, né, da palavra do Senhor já. Em nome de Jesus. Depois de Tiago, antes de 2 Pedro, lá em 1 Pedro, já no finalzinho da palavra de Deus, amém? Em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 3 em diante, é isso? Não, desculpa, eu acho que eu passei errado ali. É capítulo 1 mesmo, 1 Pedro, no capítulo 1. E o versículo 3 em diante. Amém? Nós vamos conseguir, aleluia. Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, aleluia, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá o seu valor, herança preservada nos céus para nós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, amém? Protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé. Nós vamos falar um pouco sobre isso. A chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nessa verdade exultais. Então, Pedro está falando aqui, nós vamos continuar, mas eu quero só dar um início. Pedro está falando aqui, exultais nessa promessa, nessa alegria, temos alegria, convicção dessa promessa do Senhor para nós. A viva esperança, a grande recompensa, a viva esperança que temos por causa da morte e ressurreição de Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo que lá operou este milagre, essa grande obra neste momento de ressurreição também está aqui trazendo essa viva esperança para nós. Qual é a viva esperança do crente em Cristo, do Filho de Deus? A eternidade. Eu quero que você tenha um foco. Preste atenção, olhe, este é o grande foco, a eternidade, a nossa salvação, a obra que Jesus fez na cruz, tudo aquilo que Ele passou por nós. Tenha em mente que nós vamos vencer, que nós já somos mais que vencedores, que aquilo que nos aguarda, a glória futura é maravilhosa, é maior, é poderosa, é que vai nos enriquecer verdadeiramente. Não haverá mais pranto, mais dor, mais sofrimento, mais dívida, mais peso, mais doença. Aleluia! Essa é a viva esperança do Filho de Deus. Quem pode comigo exultar e se alegrar nessa verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e virá buscar a noiva. Aleluia! Esta é a grande obra. Nós vamos vencer. Não importa o que aconteça neste lugar, não importa a situação que estamos passando, essa promessa vai se cumprir no Filho de Deus. Amém? Vai se cumprir. Então Pedro está trazendo a memória aqui. Olha, exultem, se alegrem. Esta herança jamais vai desaparecer, não vai murchar, como em algumas traduções. É uma herança preparada para vocês. Não olhe para aquilo que é natural neste momento, creia no sobrenatural de Deus. E eu quero falar algo ao teu coração. O Espírito Santo tem falado para nós. 2022 é o ano de vivermos o sobrenatural. Você
que como eu, muitos aqui têm passado por diversas dificuldades, e a gente chegou até meio cambaleando, talvez cansado, talvez abatido, sim ou não? Com lutas que vieram, que até nos surpreenderam, falou, poxa Senhor, aleluia, se o Senhor está fazendo, falando, permitindo, é porque a gente pode. Mas nada pode tirar do seu coração a alegria, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, a gente dá esse início, porque nós vamos entrar naquilo que verdadeiramente Pedro quer falar aqui. Porque nesse período, o povo de Deus, os judeus, aqueles que haviam verdadeiramente entregado a sua vida a Cristo Jesus, os cristãos, os pequenos cristos, os servos de Deus, eles estavam passando por diversas angústias, terríveis perseguições, porque estava chegando o momento ali, como agora também é chegado, a separação daqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor, e daqueles que vão sucumbir no meio a uma cultura pagã, maligna que ali vivia, e também nesses dias, amém? Nós precisamos agora defender a nossa fé em Cristo Jesus. Esse ano também será o momento de defendermos a nossa fé em Cristo Jesus, amém? Ali havia começado este momento de grande dor, e Pedro escreve para eles, e dizendo sobre isso, e falando, vamos seguir agora comigo ali no 6, continuando no 6, mesmo, exultem, tenham alegria na salvação, creem nessa promessa, é para a sua vida, vai acontecer, ponto final, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos ou contristados por uma espécie de provação. Agora, pastora Carol pegou pesado. Provação? Quem aqui quer ser honesto, quer falar, não quer falar, mas quem aqui está na prova? Como eu estou na prova? Tem alguém passando pela prova? Oh, Senhor. Como o pastor Norton falou, tem pessoas que estão debulhando em lágrimas, né, ali. Já de tanta luta, de tanta dor, de sonhos que não se concluíram, de momentos difíceis que passamos, doenças, famílias, perdas. Mas ainda que necessário ser afligido por toda espécie de provação, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Muito mais preciosa que ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Em algumas traduções diz que ainda que, embora que seja necessário que passais por provações. Necessário ainda é para a igreja de Cristo, para o Filho de Deus, que nós passemos por provação. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a crescer no meio disso, nessa situação que estamos vivendo. Temos vivido. Precisamos aprender a viver o sobrenatural de Deus no meio da provação. Não é fácil, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nele tudo podemos, amém? Nele, com os olhos fitados nele, na promessa que ele tem, na certeza de que somos mais que vencedores, salvos em Cristo Jesus, nós podemos viver essa realidade. Então, três pontos importantes quero falar com vocês hoje a respeito de provação. A primeira delas é por que da provação? Por quê?
Por que será que nós passamos por provações? Por que será que nós passamos por dores, por angústias? Por que nós passamos por sofrimento? Às vezes, nós não entendemos, nós somos fiéis a Deus. E eu quero dizer para você, assim como o Espírito Santo falou para mim, nós somos provados porque nós somos fiéis a Deus. Amém? Parece algo que não combina, que diverge, né? Mas nós somos provados. Grandes homens e mulheres de Deus, da palavra de Deus, foram provados porque estavam sendo fiéis a Deus. Amém? A aprovação vem de uma fidelidade, vem de um caminho. A tentação, não vamos falar isso sobre outra, é outra coisa, o pecado, é uma outra situação. Mas é necessário que passemos por isso. E aqui mesmo ele vai dizer que nós somos protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. Então a nossa fé no Senhor precisa estar bem firmada. Nós precisamos caminhar de uma maneira firme no Senhor. E muitas vezes nós estamos abalados e é normal, é humano. O Senhor nos fez assim. Nós passamos por tormentas que às vezes achamos que não vai dar conta e nós nos entristecemos, ficamos abatidos. Mas a nossa fé neste momento precisa entrar em ação, porque é ela o meio pelo qual nós vamos conseguir vencer a provação. É o meio pelo qual nós vamos conseguir ser aprovados. E sabe por quê da provação? Não porque nós temos que provar algo para Deus. Não porque nós temos que mostrar algo para Deus. Porque o Senhor conhece todas as coisas, amém? Ele já conhece o nosso coração, a nossa intenção, aquilo que vamos fazer, deixar de fazer, se já fomos aprovados ou não, o Senhor já sabe. Então, por que somos aprovados? Para nós mesmos. Para que nós aprendamos, para que a gente entenda qual é o nível que nós estamos. E para que a gente entenda, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos capazes de vencer o pecado. Aleluia. Nós somos capazes de caminhar mesmo as circunstâncias adversas. O poder de Deus habita em nós. O Senhor está falando, ei, essa provação não é para te destruir, não é, muito pelo contrário, é para fazer você crescer, é para você ser aperfeiçoado, para você ser moldado segundo a imagem de Cristo, é para que você seja ali cheio, transbordando do Espírito Santo, para que a sua vida seja completamente mudada. E você possa viver os planos e os sonhos de Deus. É por isso que nós somos provados. Nós precisamos estar firmados nessa rocha, para que nada daquilo que venha sobre nós venha nos fazer olhar para trás, venha nos corromper, venha nos fazer cair. Quantas vezes, meus irmãos, e não é pouca, minhas irmãs, não foram poucas vezes, e isso entristece, porque muitas vezes eu me cobro, pastor, porque às vezes a gente fala, será que estamos ensinando errado? Mas quantas vezes a gente ora, caminha com uma pessoa, ela está ali na prova, e ensina, e ela recebe a bênção, o que faz? Tchau. Não é você, amém? Nenhum de nós estamos aqui, aleluia. Mas nós conhecemos pessoas assim, sim ou não? Então é isso que o Senhor não quer. Ele quer que nós tenhamos uma vida constante. E nós só seremos constantes mediante uma fé aperfeiçoada no Senhor. Olha só que diz ali em Tiago, não precisa abrir agora, mas marquem, anotem, são passagens maravilhosas. Tiago, no capítulo 1, 2 e 4, vai dizer que essa provação que nós passamos é para que nós sejamos maduros, perfeitos, íntegros. Aleluia. Sabe por quê? Jesus vem buscar uma igreja íntegra, perfeita, madura, sem mancha. Amém?
Uau! Como é tempo de nós seguirmos o caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Os passos de Cristo Jesus. Os passos da cruz, os passos da entrega, da obediência. E a gente só faz isso mediante a fé. Porque às vezes a gente não entende. Todo mundo, acontece alguma situação, todo mundo pode, mas você não pode. Deus está falando ao seu coração, mas você, filho, mas todo mundo faz. Mas não, eu quero provar o seu coração e a sua fidelidade, para que você entenda que aquilo que eu tenho para você, a glória futura, é maior, é melhor. Então nós precisamos ter fé, para que a gente não pare do meio do caminho. Para que a gente não perca esse momento que o Senhor está levantando uma igreja pura, santa, cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. É tempo de fé. É ano de expansão. É ano de crescermos. Eu creio. Mas é ano de trabalho. É ano de andarmos sobre as águas. É tempo de andarmos mediante uma fé. É tempo de andarmos pela fé, porque as coisas acontecerão conforme você anda neste caminho perfeito em Cristo Jesus. Por isso é necessário. Jesus nunca nos pegou de surpresa. Ele sempre nos avisou, avisava os discípulos, os seus amigos queridos, e deixou avisado lá em João 16, vai nos dizer: filhos, neste mundo tereis aflições. Sabe, às vezes eu começo a assistir algumas pregações por aí, porque eu gosto, né, pastor também gosta, pastor Rinaldo também gosta, eu sei que vocês, Edinho também gosta, acredito, de ficar assistindo muitas ministrações. Eu amo conhecer, amo ler, e às vezes eu começo a ver algumas ministrações nas férias, então, meu Deus, culto que não acabava de tanto que eu assistia, ouvindo, mas teve coisas que me acendiam um alerta, porque era um evangelho, me perdoe, mas, meu Deus, como é que eu posso dizer, Senhor, para que não escandalize? Mas era um evangelho barato. É só graça, qualquer coisa. Vem assim, fica assim, não dá nada não. Não há julgamento. Não há isso, ninguém aponta. Vem. Não. O evangelho é fé, é posicionamento, é obediência, é caminhar como Jesus caminhou. Nós precisamos construir uma igreja forte. Nós precisamos construir células fortes, amém, líderes de célula, discípulos fortes, amém, discipuladores, e nós só vamos construir quando nós falamos: ei, passaremos por aflição, porque o nosso Jesus passou por aflições, enquanto nessa terra foi 100% carne, 100% homem, também foi provado, e aprovado pelo Pai, e honrado pelo Senhor, aqui mesmo em 1 Pedro 4, eu vou ler para vocês, 4:12, 1 Pedro 4:12, amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, como com o objetivo de provar a vossa fé. Eita, é fornalha. Amém? Nós vamos ser provados. Mas eu quero que você saia daqui feliz, alegres, porque isso tem um benefício para a nossa vida. Há uma glória a ser conquistada na minha vida e na sua vida, na minha casa, na sua casa. Há algo sobrenatural, há poder de Deus sendo estabelecido sobre a mim e sobre a sua vida. A visão, a direcionamento, há um novo, coisa nova sobre nós, aleluia. Então seremos provados pelo fogo ardente a nossa fé. E eu quero dizer como agora, o segundo ponto, como nós devemos agir quando estamos em meio à provação. E eu quero aqui mostrar
3 pessoas que passaram literalmente pelo fogo. Alguém aqui conhece essa história comigo? Cadê os líderes aí? Sim ou não? Está lá em Daniel, no capítulo 3. Oh, Senhor, aleluia. Como devemos agir em meio à provação. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel, né? Isso está lá no capítulo de Daniel 3. Não vou ler ele todo, mas leia isso. É muito bom esse conhecimento. Ali, Nabucodonosor manda fazer uma estátua de aproximadamente 30 metros, quase 3 metros de altura, quase 3 de largura, de ouro puro. Então ele passa um arauto, um edito, toda vez que se começarem a tocar instrumentos, harpas, cítaras e instrumentos da época, música, todos os povos, nações, línguas, deveriam se prostrar em terra, o rosto em terra, adorar aquela estátua, aquele Deus que eles estavam levantando. Esse era o edito, tinha que ser feito isso. Mas o que acontece com esses 3 homens fiéis? Por isso que eu falo, esse é mais um exemplo que mostra que aquele que é fiel é provado, meu irmão. Desculpa você sair com essa direção, mas é verdade, o fiel, ele vai ser aleluia. Então, acontece isso, eles não se prostram, não se rendem, não colocam o rosto ao chão. E daí vão os fofoqueiros de plantão falar com o rei Nabucodonosor. Olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram. Aí o rei manda chamar, porque eles já participavam da corte, né? Eles eram os amigos de Daniel, já estavam ali, vamos dizer assim, no governo, junto com Daniel. Daniel não estava ali, a Bíblia não fala, ele não se prostrou, provavelmente, talvez estivesse em viagem, sabe lá o quê. Mas, então, o rei manda chamar eles. Fala assim, olha, eu vou dar uma advertência. Então, eu fiz essa estátua aí, quando tocar as músicas lá, vocês se prostrem, ok? E o que eles falam? Vamos ler do 16 em diante, leia comigo. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Eita, povo corajoso. Amém? Corajoso, chegar diante do rei. Nessa época, se você falasse não para o rei, se você não estivesse bem vestido, se você estivesse com sono, você poderia ser preso ou morrer. Tranquilo, era assim nessa época. E eles entram na presença do rei para falar, não vou fazer isso. Eita coragem que crente como eu e você temos, amém? Pela fé, aleluia. Temos que ter essa convicção. Eles tinham essa convicção. Eles permitiram que o Senhor trabalhasse na fé, fossem forjados. Talvez eles estivessem com medo. Alguns crentes da época, vamos dizer assim, ó, chegou assim, não faz isso não. Você vai lá, só uma vez, você se prostra, depois você vai e pede perdão, porque senão você vai morrer. Deus é misericordioso mesmo. Vem sem aqueles enviados de Satanás para falar, pode pecar. Vem ou não vem? Jovem, vem ou não vem? Homem, mulher, vem. Sempre tem uns enviados de Satanás para falar umas bobagens para nós, para tentar nos desestruturar, para fazer a gente negar a nossa fé. Mas não foi assim que eles fizeram. Não, nós não vamos prostrar diante desta imagem. Nossa fé, nós adoramos ao único Deus, ao único Senhor, o Rei absoluto. E Ele tem poder para nos livrar. Isso é permitir que o Senhor trabalhe. É assim que nós temos que agir quando nós estamos passando pela prova.
Permitir que Deus forje o nosso caráter e fortaleça e aperfeiçoe a nossa fé, porque é só Ele, mediante o poder do Espírito Santo de Deus, que pode fazer isso em nós. Como é que você vai aprender a dirigir? Por aplicativo? Não, tem que pegar o carro, tirar a carteira, e dirigir. Como é que aprende a cozinhar? Assistindo só o YouTube? Eu sou fã, porque eu aprendo a cozinhar ali. Mas a gente tem que colocar a mão na massa. Então, como é que nós aprendemos a ter uma fé verdadeira, trabalhada? Passando por provações, passando por dificuldade, colocando em prova a nossa fé. E isso é o trabalhar de Deus na nossa vida. Em Isaías, eu não lembro agora, Isaías vai dizer que quando passarem pelas águas, as águas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Aleluia! Mas eu quero dizer para você o grande segredo dessa parte. Não está dizendo se vocês passarem. Talvez vocês não passem. Não, está dizendo quando vocês passarem. Quer dizer, vai haver um momento que vamos passar por provações. E o Senhor nos livrará, nos abençoará, nos ensinará, nos aperfeiçoar. Quem quer ser aperfeiçoado? Oh, glória! Nós precisamos. E olha o que eles fazem, olha que maravilhoso no 18. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos essa estátua. Oh, coragem que eu e você precisamos ter. Se o Senhor, porque eles iam ser lançados na fornalha, provavelmente fornalha de metais ali, né, para fundir metais, derreter metais e tal. Eles iam ser lançados, eles seriam mortos. No primeiro eles falam, Deus nos livrará. Depois ele fala, mesmo que Deus não nos livre e nós morramos, nós vamos morrer, mas eu não vou me prostrar a esse Deus, eu não me vendo, princípios eu não quebro, aleluia. Como devo agir na provação? Não posso quebrar princípios, minha fé é inegociável, a santidade ao Senhor é inegociável. Eu preciso ser fiel a Deus, não por aquilo, pelo benefício que Ele vai me trazer. Eu preciso ser fiel a Deus porque Ele é o Deus soberano, poderoso, aleluia. Porque Ele é Deus. A minha fé não pode estar firmada nas coisas que Ele pode fazer, mesmo porque tudo que Ele podia fazer, Ele já fez na cruz, morreu e ressuscitou. O resto são consequências, são bônus, né? Mas Ele não precisava fazer mais nada, e é isso que eles estão falando aqui. Eu não vou negar a minha fé, pode até Deus não me livrar, pode até Deus não me dar o que eu estou pedindo, pode até Deus não fazer, mas eu não negocio os meus princípios. É ser forjado, é parar de mimimi. Ai, estou abatido, Deus não me deu, eu não consegui, vou parar, não quero mais. Eu falo isso porque eu também já fui assim, já fiz isso, tá? Não quero mais, não vou mais, não prego mais, não faço mais nada. Vai você, meu marido, você que é pastor, você vai mesmo. Não, está na hora da gente crescer, está na hora da gente ser aperfeiçoado, está na hora da gente ser forjado. Deus vai ser o trigo do joio. Oh, glória! Deus vai separar os meninos dos homens. E aqui nós temos homens e mulheres de Deus. Nós vamos caminhar. Porque qual é o nosso foco? O que nós falamos no começo? Há uma herança guardada para nós. Eu não vivo mais do que acontece aqui. Eu vivo naquilo que vai acontecer na glória eterna, na eternidade. A herança, a viva esperança do Filho de Deus. Amém? Eu não posso ter uma fé firmada naquilo que Deus pode fazer ou não. Eu tenho que ter uma fé firmada neste amor maravilhoso, extravagante, que Ele tem por nós. Nos salvar, pecadores, nos amar e nos salvar. E dizer, filhos, quero morar com vocês na eternidade. Aleluia! Nossos olhos o verão. Aleluia!
Eu me alegrava no Senhor ontem e hoje, chorava na presença dEle. Eu falo, Senhor, louvado seja, porque como eu disse para você, eu também tenho sido ministrado nessa área. Às vezes nós temos algumas fraquezas e o Senhor quer tirá-las. E eu falava, Senhor, os meus olhos te verão. Eu vou sentir o seu cheiro, aleluia, o perfume dEle. A alegria eterna, essa convicção tem que estar no seu coração. E quais são os benefícios da provação? Para a gente terminar. Eu quero ler ali, deixa eu já pular, para o 22. Então, agora lá no 22, no 3:22. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, porque ele mandou 7 vezes mais aquecer, que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Presta atenção, eles caíram amarrados dentro da fornalha. Olha essa palavra, eles caíram amarrados dentro da fornalha. Mas logo depois, 24, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: aleluia, aleluia. Pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o quarto é um homem, é parecido como um filho dos deuses. Aleluia, você está na prova, Jesus está contigo. Este é o benefício, uma intimidade com Ele, um conhecimento. Algumas traduções dizem que eles estavam passeando pelas chamas. Sabe o que é isso? Vivenciar, ter prazer na presença de Jesus, na hora da prova, reconhecer quem Ele é, reconhecer o seu amor, a sua graça. Filho, você está aqui, nada vai destruir a sua vida. Essa prova, como eu já disse, não veio para destruir, essa prova veio para fazer você crescer. Essa prova veio, sabe por quê? Para você entenda quem sou eu na sua vida. Deus de livramento, Deus de milagres, Deus que faz, Deus de renovo, Deus do sobrenatural. E só quem tem fé, vence, consegue entender isso. Esse é o benefício, é vivenciar quem Ele realmente é, o plano maravilhoso que Ele tem para nós. Presta atenção, quando nós estamos na comigo, porque eu falo que é verdade, a gente está mais grudadinho em Jesus, sim ou não? A gente ora, a gente se afina inteira de tanto jejum, não é verdade? A gente jejua, a gente ora, a gente faz plano de leitura da Bíblia, a gente faz oração em casa, além da célula, faz célula familiar, é uma coisa de louco, a gente fica juntinho do Senhor. E às vezes o Senhor quer ficar juntinho com você. Ele fala: vou pôr uma provinha ali, só porque Ele vem correndo. Ela vem que vem. O Senhor está te chamando para junto dEle. Que não precisa ser na prova, amém? Que há outras maneiras deles nos chamar. Glória a Deus por isso. Mas nós vivenciamos a presença, o milagre, o livramento. Nada. Eles saíram de lá ilesos. A chama não pegou nada, suas roupas, seus calçados. Eles não tinham nem cheiro de fumaça, vai dizer lá para frente. Não há marca nenhuma. Quando nós passamos pela prova, nós saímos de lá completamente curados. Não há uma marca na nossa pele, na nossa alma, no nosso coração. Não vai cheirar fedor. Não, nós saímos de lá completamente curados. E isto é o benefício da prova. E outra coisa que queimou, não queimou nada deles, mas uma coisinha queimou. O que foi que queimou? Queimaram as amarras, as cordas que os prendiam, as amarras. Foi a única coisa que queimou.
Porque eles estavam lá passeando com Jesus, brincando, pulando, se alegrando, festando com Jesus, aleluia, sem amarra, sem nada. Sabe o que é isso? Sabe o que a aprovação nos traz de benefícios? Todas as amarras que nos prendiam de verdadeiramente adorar ao Senhor, de nos entregarmos ao Senhor, caem por terra, aleluia. Tudo que impedia, né, a imperfeição, o pecado, o medo, a dor, a solidão, a depressão, todas essas amarras caem, saem, são desfeitas de sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Esse é o benefício maior do Senhor. Ele nos faz tão puros como ouro que vai na fornalha, no fogo, para derreter, e as ligas menores, né, aqueles ferros, meu marido sabe mais disso, aqueles ferros, ligas menores que têm valor pequeno, que são sujidades, saem, e o ouro fica puro, reluzente, brilha na sua glória, e o Senhor está fazendo com você isso, está fazendo você reluzir a glória dEle, porque o que vai resultar, como diz lá em 1 Pedro, em louvor, honra e glória. O Senhor será honrado e glorificado. Nós seremos honrados e glorificados com Ele. O Senhor é perfeito. Na aprovação nós somos aperfeiçoados como Ele. E assim aconteceu que lá do 29, para a gente terminando, o rei então deu um novo edito, dizendo que todos teriam liberdade para adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A revelação de Cristo, a revelação do poder de Deus. Quando você passa na prova, o Senhor é manifesto e outras pessoas vão testemunhar. Vale a pena servir o Deus dele e dela. Aleluia. Então, porque só este Deus pode livrar, diz o rei. E no 30 diz assim: e assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Deus honrou a esses 3 homens, porque resulta em louvor, glória e honra. Deus é honrado, nós somos honrados. Vai dizer que nós precisamos, muitas vezes nós somos provados, acho que em Tiago, agora eu esqueci, em Tiago 4, não, Tiago 5 ou 4, vai dizer que nós precisamos, somos provados porque nós precisamos passar pelas aflições de Cristo, porque quando Ele for glorificado, nós seremos glorificados com Ele. Aleluia. Quem aqui quer vencer nessa prova? Já era, acabou, vamos ficar de pé, vamos orar a esse Deus, vamos entregar o nosso coração, vamos pedir perdão. Muitas vezes que desistimos, nos sentimos tão abatidos, tão frustrados, muitas vezes quando nós até mesmo questionamos o próprio Deus, o porquê. Hoje nós precisamos aprender, para quê? Vai redundar em glória, em exultação, vai redundar em louvor. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, eu venho orar por este filho, por esta filha, assim como o Senhor fez na minha vida nesse dia. Muitos têm se sentido tão enfraquecidos. Senhor, o Senhor é aquele que tem poder para fortalecer, para ensiná-los, instruí-los, direcioná-los e dizer: filhos, permaneçam fiéis. Pai, eu peço que eles sejam fortalecidos no Senhor, porque a sua palavra diz que não vem provação maior do que possamos suportar. Antes o Senhor dá o escape, a graça, a unção, a vitória, a virtude, o poder. O Senhor tem forjado em nós uma igreja pura, santa, como ouro que reluz a glória, que brilha o seu poder. Filhos sejam fortalecidos nessa verdade eterna, que seus filhos tenham este conhecimento de quem tu és na vida deles,